Seu Fagundes tem mais de 40 novelas, 50 filmes, milhares de peças de teatro, tem até disco sertanejo nas costas. Centenas de Fagundes, né? O tio, o fofo, o galã, o vilão, o vizinho, o carcamano, o companheiro de estrada, o Bedzengue Berdinazzi representado na mesma pessoa. A gente sente que o Fagundes é parte da nossa família. Então a gente vai debater com Fafá essa proximidade com os brasileiros e o perigo de ser idealizado. Não só ele, né? Mas que imagem torta já fizeram de você em casa? E quando que você caiu do cavalo por ter idealizado alguém? Então fala junto com nós aí na hashtag Papo de Segunda no GNT. Fagundes, eu quero já... Você que é uber idealizado, que as pessoas já olham e já imaginam quem você é de verdade. Você mesmo já caiu do cavalo alguma vez idealizando alguém, assim, que você achou, tinha criado na sua cabeça uma figura? Não, eu sempre gostei de separar, até porque a gente sabe que, às vezes, quando você se aproxima muito de perto, ninguém é normal, né? Aquela história, né? Então, por exemplo, eu sempre gostei muito do Marlon Brando, mas não me interessa o que ele faz na sua vida privada, até porque o que ele faz na vida privada não muda nada da minha visão que eu tenho do trabalho dele como ator. Então, sempre procurei separar bem para que a gente não caia do cavalo, né? As pessoas, quando se aproximam de você, elas sentem que elas são suas amigas, suas parentes, imagino eu, de tanto tempo que elas te acompanham, assim. Já aconteceu da pessoa falar assim, nossa, achei que você era... o quanto você decepciona as pessoas e por quê, Fagundes? Essa coisa da pessoa projetar em você o que ela gostaria que você fosse, né? Você realmente não veio ao mundo para corresponder à expectativa de ninguém. Então, às vezes, quando a pessoa tem uma expectativa muito grande sobre você, fatalmente você vai decepcioná-la, né? Mas aí a gente também não pode fazer nada sobre isso, né? Eu acho que as grandes expectativas que tem sobre mim, de uma certa forma, foram montadas mais pelos personagens que eu fiz, que é a única coisa que as pessoas têm acesso, do que por mim mesmo, né? Então, é difícil você corresponder a todas essas expectativas. Então, pode ser que muita gente tenha se decepcionado. Estamos no mesmo tom, Fagundes, assim, eu penso e sinto muito parecido com você. Se não tenho, por exemplo, muito interesse na vida privada das pessoas cujas obras públicas eu admiro. Não sou, por exemplo, um grande leitor de biografias. As biografias que eu mais gosto são a de Riobaldo de Adorim por Guimarães Rosa, a de Ulisses por Homero, a de Dom Quixote por Cervantes. Eu prefiro os grandes romances, assim. E para mim o que faz uma pessoa uma grande pessoa é a sua obra pública, né? Então eu sou pouco idealizador, Fábio, assim, e acho que a idealização, ela diz muito mais sobre quem idealiza do que sobre o idealizado, né? Eu acho que a idealização é uma espécie, assim, de metafísica das relações pessoais, sabe? O Nietzsche tem uma frase conhecida sobre o cristianismo, que o Nietzsche dizia que o cristianismo é o platonismo para o povo. É uma espécie, assim, de metafísica popular. E toda idealização, toda metafísica, ela nasce de alguma maneira da necessidade de a gente ter um consolo, né? Então, acho que quem tem propensão a idealizar os outros é porque tem alguma coisa que deseja um consolo, deseja saber que tem uma perfeição em algum lugar. Infelizmente, a vida não é assim, né? Essa pessoa tem grande chance de cair do cavalo, né? Porque somos todos muito imperfeitos, né? Tem muito a ver com o desejo, né? O desejo que você joga na pessoa, o desejo que você tem em você mesmo, e aí você projeta na pessoa. Bem como o cancelamento, essa coisa de odiar, também tem a ver com uma história que você cria na sua cabeça e você quer, de alguma maneira, achar fraquezas naquele ídolo que faça você se sentir um pouco melhor por aquele ser humano inalcançável, entender a humanidade daquela pessoa. Mas eu acho que essa questão da idealização e da separação entre obra e pessoa é uma coisa confusa para mim ainda, né? Quer dizer, depois, desculpe, Emicida,
trazer isso à tona, eu sei que é um assunto difícil para você, mas depois do documentário Living Neverland, eu acho que chamava, o do Jackson, onde algumas vítimas, né, de abusos sexuais disseram, embora Emicida não acredite, que foram abusados por ele. Para mim, causou um grande Michael Jackson, estamos falando, né? Michael Jackson, que me deixou de uma maneira muito desconfortável, por amar a obra dele e não gostar do que ele fez, sem entender exatamente como foi, como é que são os detalhes. Quer dizer, a gente vê pelo ponto de vista dos abusados e tal, mas é uma questão que eu acho que eu nunca vou ter uma conclusão. Polanski, Woody Allen, Michael Jackson, vários desses ídolos que têm uma conduta privada questionável e como me comportar perante esses fatos, né? Então, acho que é uma conclusão que eu nunca chegaria a falar. Aí tem duas coisas, eu acho, que são engraçadas nesse momento que a gente está vivendo. A gente, por exemplo, até o século passado, a gente não tinha acesso a essas informações que a gente tem hoje sobre a vida privada dessas pessoas todas, né? Depois, com o advento da internet, a gente começou a saber de tudo das pessoas, né? Então, isso já é uma coisa que mudou um pouco a nossa proximidade com elas. Mas eu me lembro sempre do Leonard Bernstein, que era um maestro fantástico, um condutor extraordinário, judeu, e que foi acusado pela sua comunidade de reger as obras do Wagner, né, que era um racista, era um antissemita ferrenho, né? E ele disse o seguinte, o Wagner pode ser uma pessoa terrível, mas eu ouço a obra dele de joelhos, né? Eu penso um pouco assim. Ô, Emicida, mas tem uma pressão também de quem olha, por exemplo, o Emicida e fala, esse cara é um cara que vem da quebrada, que conhece, que passou por muita coisa, mas agora tá cheio de dinheiro, ele já não é mais o mesmo, aquele Emicida acabou, não existe mais. Existe uma cobrança de uma idealização do cara que veio lá de baixo, que humilde, pobre, e que agora se mudou completamente, virou uma outra pessoa, não é mais o Emicida. O Emicida mesmo não é o Emicida. Esse é um elemento muito importante de pensar, viu, Fábio? Porque na formação do nosso país, a gente tem uma noção tão distorcida do que é, vamos dizer assim, a análise da experiência da negritude, que as pessoas acreditam, por exemplo, que eu tenho um vínculo profundo, bonito, de reverência com a minha africanidade, de alguma maneira eu estou louvando a miséria, porque de alguma forma essas pessoas elas acreditam que a miséria e a negritude elas são muito próximas, e isso é uma noção completamente equivocada. E aí eu acho que essa crítica que você está se referindo, ela trata exatamente desse ponto, porque a pessoa ela se baseia em estatísticas, estereótipos, mas ela esquece que todos nós somos indivíduos, sabe? E essas transições, essas mobilidades, a mobilidade social que uma pessoa como eu consegue produzir numa realidade como a do Brasil, ela é muito importante para que a gente faça de novo essa análise do indivíduo de pele escura, sacou? Do indivíduo que é o rapper, a pessoa que nasceu numa quebrada e ascendeu socialmente e que não se desvinculou das suas raízes, entendeu? Porque tudo isso é parte da construção de quem eu sou. Essa expectativa também é uma parada que eu não carrego. Eu fiquei bravo com os caras, fiquei bravo com todo mundo, porque eles falaram um monte de coisa que eu queria ter falado. Mas você vem de um meio de rap, que é um dos meios que mais tem uma cartilha para ser seguida. Né? Não pode rir, não pode isso, não pode aquilo. Nem na sua tenra juventude, isso eu estou falando de 23, 24 anos atrás, ali, quando você começou, você nunca, nem quando a sua personalidade era um pouco menos segura, mais frágil, você nunca se sentiu cobrado a atender a essa cartilha inteira que o rap te obriga?
Isso é uma coisa muito doida. Eu vou falar para vocês uma coisa que é uma coisa muito específica de São Paulo, sabe? São Paulo, o rap de São Paulo, ele orbita em torno da história do Racionais MCs. Isso é o nosso elemento sagrado. Então, a expectativa de todo mundo a respeito de um cantor de rap de São Paulo é que a gente seja sisudo e reproduza realmente a postura e o discurso do Racionais MCs. Isso não é uma coisa que diminui a gente, mas diminui a forma como as pessoas concebem o que pode ser um rapper daqui. E aí, nesse sentido, acho que eu ter começado pelas batalhas de MC, que são os duelos de rima, é um ambiente mais irreverente, acho que isso aí abriu uma porta também para eu também ter um desprendimento desse ambiente, sacou? Crescer ali me provocou também a deixar minha personalidade fluir, mas sim, tem um lugar muito cristalizado na cabeça das pessoas de como um rapper precisa se comportar. Isso é muito cristalizado até hoje. No último disco a gente faz até uma piada com isso, né? Porque hoje, graças a Deus, é uma piada. Tipo, não faz o menor sentido você virar para uma pessoa que nem eu e falar, não, mas vocês são os caras maus, entendeu? Isso significa que você não conhece nada da minha personalidade. Você conhece a superfície, o estereótipo do que se compreende quando você fala sobre uma pessoa que vem da cultura hip hop, mas é uma coisa completamente distante do que é a minha pessoa. Vocês estão ligados, sou um velhinho de 90 anos preso nesse corpo aqui, meu negócio é cuidar da horta e fazer meus queijos. É a cruza do mestre Miyagi com o Splinter, eu já falei isso, o pessoal de casa sabe. Mas tem uma coisa interessante que ao mesmo tempo que idealizar também trava, né? Eu lembro quando eu entrei para a Grande Família, foi uma experiência muito interessante, porque quando a Grande Família entrou no ar na Globo, eu estava na escola, eu estava no último ano, e de repente corta para eu no elenco da Grande Família. Então foi uma coisa meio assim, eu lembro de chegar primeiro dia assim, e tá o Marco Nanini, a Marieta Severo, o Pedro Cardoso, o Tunico Pereira. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que tá... E a minha primeira cena era com o Nanini. E era uma cena que não era engraçada, que era uma cena meio emocionantezinha. E eu falei, meu Deus, acabei. Como é que eu consigo, esse moleque, esse idiota, tá no meio dessa gente toda que tá fazendo a Grande Família há 14 anos? Mas ao mesmo tempo que eu tava muito reverente a eles, porque não só porque era muito fã, mas porque a minha vida pessoal estava ligada ali, eu era o ator Fábio, que estava contracenando com eles. E eu saquei que o tempo todo que eu fui para contracenar, eu fui respeitando, reverenciando, mas falando, matamos junto, matamos jogando no mesmo time. Lógico, é o Neymar metendo gol. Mas tem que ter ali também o Pikachu cruzando pro menino Neymar. E aí, o que eu senti muito deles, não só porque eles me receberam super bem e foi incrível, mas eu senti muito deles, assim, um respeito da minha reação não ter sido absolutamente, ai meu Deus, é o Nanini, ai a Marieta, ai é o Pedro Cardoso. E eu achei isso interessante, assim, de como, para eles também, eles viram que eu tava reverente, porém, jogando junto, vamos nessa. E acho que isso faz uma diferença também, porque Fagundes, por exemplo, se vai contracenar com um ator que está começando, sabe muito bem que esse ator está completamente... daqui para baixo ele está totalmente urinado, ele está nervosíssimo. Mas como pessoas generosas ou interessantes, como por exemplo o Fagundes, mas como a Marieta, eu era a dupla da Marieta, imagina a Marieta, recebe, e entende, e sabe, e percebe. Olha isso que o João falou, das pessoas que vêm falar e vem no Fagundes uma pessoa assim, mas é o olhar do Fagundes atento também e sensível a entender que as pessoas, por mais que elas entendam, ainda mais sendo atores, que o Fagundes não é o Fagundes, ele é o seu Antônio que tá ali, que toma o chopp com a gente, mas ele entende que as pessoas também olham meio de baixo para cima pensando, meu Deus do céu, eu tô com o Fagundes. E aí é o que eu te pergunto, Fagundes, é também a função do ídolo, da pessoa idolatrada, fazer com que isso não exista justamente para conseguir haver um solo comum? Eu acho que tem, até porque a nossa profissão, se tem uma profissão democrática,
eu acho que é a nossa, né? Quando dois atores entram em cena, não interessa se um fala 3 páginas e o outro fala 3 palavras. A cena só vai funcionar se os dois estiverem em cena atuando juntos. Então, a importância do ator, quando alguém diz gravando, é igual se ele é o grande ator de 40 anos de profissão ou se ele é um iniciante. Então, essa, digamos, democracia da nossa profissão faz com que a gente, honestamente, não possa se sentir superior a ninguém. Nós somos iguais ali na hora que a gente está contracenando. Mas eu acho que o curioso disso aí é você separar exatamente a idealização de uma pessoa da reverência por essa pessoa. Você falou em reverência, mas você não estava idealizando aquelas pessoas. Você tinha, sim, um profundo respeito pelo trabalho daquelas pessoas, principalmente naquele produto que você estava fazendo lá, que há 14 anos você estava vendo. Então, era uma reverência pelo que eles estavam fazendo, que é uma coisa extremamente positiva, ao contrário da idealização que pode, em alguns aspectos, não ser, né?